A paz, irmãos. O meu nome é Samir, eu sou o mensageiro especial e hoje a mensagem vai ser uma mensagem mais curta, porém importante, bem importante que a gente tem que estar conversando, né? Essa mensagem é para você que caiu e que precisa voltar imediatamente para os braços de Deus. Alguém que estava caminhando firme, mas acabou escorregando no caminho. Então, peço que abra a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, né? Que no caso é a parábola do filho pródigo. Eu iria, eu iria ler, né? Essa parábola aqui, mas como eu já li ela algumas vezes, eu lembro um pouco melhor dela, eu vou tentar explicar melhor para vocês, né? Como a gente sabe, o filho pródigo, ele estava na casa do pai dele. Ele pediu a herança dele, né, a parte dele na herança, com o pai dele ainda vivo, e saiu. Pouco no mundo aí com essa grana, né? Foi se divertir, foi gastando, ele foi gastando e gastando, até que o que que aconteceu? Ele não soube usufruir dessa bênção. E acabou que chegou uma fome naquele lugar e ele não conseguiu se manter. Ele acabou ficando pobre. Ele foi trabalhar como servo em uma fazenda. E neste lugar, ele, no primeiro dia de serviço dele, que ele tinha que alimentar os porcos, ele estava com tanta fome, mas tanta fome, que ele foi e comeu a lavagem dos porcos. E é isso o que acontece com quem sai da presença de Deus. Deus tem uma bênção para você. E às vezes a gente quer muito receber essa bênção. E o que que acontece? Peraí, eu não coloquei nem no headset. E o que que acontece? Às vezes a gente procura essas coisas fora da presença de Deus e acabamos caindo. Às vezes queremos essa herança antes da hora. Às vezes acabamos procurando em lugares errados aquilo que a gente receberia por direito, no lugar certo e no tempo certo. Sabe aquele louvor? Eu vaguei o mundo lá fora, mas só encontrei o que tenho agora. Então, o filho pródigo ele tinha tudo na casa do pai dele. Ele tinha família, ele tinha paz, ele tinha riqueza, ele tinha servos, ele tinha o que comer, o que vestir. E ele acabou estando insatisfeito, ele quis mais. Na casa do pai você tem tudo. E às vezes você sai pro mundo achando que vai ganhar mais ainda. Quando na verdade você tem muito mais a ganhar permanecendo na casa de Deus. E quando você vai pro mundo, você acaba não conseguindo lidar com as coisas dele. A falência vem, a fome vem, e acaba que você que antes na casa do pai comia do bom e do melhor, acaba se alimentando da lavagem dos porcos. Então, te digo uma coisa, sério mesmo, volte para a casa de Deus, volte para a casa do Pai, e ele vai te perdoar. Ainda que quando você voltar, vai ter, por exemplo, que nem o irmão mais velho do filho pródigo, que ficou enciumado, que fez uma festa quando ele voltou e tudo mais. Ou seja, quando você voltar, provavelmente vai ter aquele religioso que vai dizer: Ah, você só está aqui porque deu tudo errado. Você só, você não deveria estar aqui, você deveria estar no mundo. Em outras palavras, ele diz: o seu lugar é no inferno. Mas Deus está te dizendo: o seu lugar é ao meu lado. O seu lugar é na minha casa. O seu lugar é na minha igreja.
Então, não dê ouvidos aos religiosos. Volte para a casa de Deus imediatamente. E para você ter certeza que você é aceito, vamos em 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14, para você ver o que que Deus diz, para você ter certeza do quão aceito você é na casa do Pai. Deixa eu colocar aqui, né, por a 2 Crônicas. Estou um pouco perdido, mas eu chego lá. Aqui, 2 Crônicas 7, versículo 13 ao 14. Achei. Aqui diz, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peixe entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Você viu, né, gente? Ele está falando. Se ele fechar os céus, né, não houver chuva, se mandar os gafanhotos, o peixe entre o povo dele, ele falou entre o povo dele, tá aí, né? Ele não falou é, para os filisteus, para os babilônicos, para os romanos, falou para o povo dele. Mas se o povo dele, né, se humilhar, orar e se converter dos maus caminhos, ele os perdoa. Então eu te digo uma coisa: você, você pertence a Cristo. Você é dele. Lembre-se disso. Se você se humilhar, orar e pedir perdão, ele vai te perdoar. Aqui no contexto do versículo que eu li, estava falando sobre quando Salomão conseguiu construir o templo de Deus, né? E Deus falou isso para ele, né? Essas coisas. Ou seja, está falando da casa de Deus. Ou seja, tudo bem, você pode se arrepender em qualquer lugar, mas volte para a casa de Deus. Lembre-se disso. Se arrependa, se humilhe, ore a Deus e peça perdão, e Ele vai perdoá-lo. Volte para o templo, volte para a casa dele. Seja o templo novamente, seja a casa dele outra vez. Essa é a mensagem de hoje. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sim. E não acredite nas mentiras do diabo. Quando você cai, quando você erra, ele diz: Deus não te ouve, Deus não está querendo mais nada contigo, ele não vai te aceitar de volta, ele não te quer. Isso, esses pensamentos que vêm na sua mente, é o diabo falando contigo. Quando você cai, quando você dá brecha, o diabo começa a falar na sua mente. Nesse momento, você tem que ignorar a voz dele. Você tem que ir para a palavra. A palavra de Deus diz que você será perdoado se você se arrepender, se você se humilhar, se você orar. Volte para a casa do Pai. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, né? Você vai estar ajudando muito o canal. E muita gente assiste e não curte, então não seja como estes. Curta o vídeo para dar uma ajuda. Você comenta aqui o que você achou, se essa palavra tocou você, se você acha que o fato de eu começar o vídeo falando sem o headset pode ter afetado o áudio também, que isso é um problema. Você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe, né, caso haja necessidade. Se quiser ver mais vídeos como este, você se inscreva no meu canal. Já está indo dar 10 minutos, era para ser uma mensagem curta, então o vídeo de hoje é isso. Volte para a casa do Pai, seja novamente o templo de Deus. Amém, irmãos?
Amém e até a próxima.